Nesta manhã de quarta-feira, vivenciando a terceira semana da Quaresma e o segundo dia da novena em honra a São José, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez o Senhor, no dia de hoje, nos concedeu o dom da vida. Estamos aqui para meditar a Sua palavra. Hoje também neste segundo dia da novena em honra a São José, aqui pela Web Rádio Filhos de Santa Mônica, a rádio da família cristã. Jesus, dirigindo a sua palavra aos seus discípulos, claro, os daquele tempo e também a cada um de nós no dia de hoje, nos lembra que a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos precisam ser cumpridos. A sua palavra precisa ser acolhida. Muitas vezes a gente observa que parece que vivemos num mundo sem lei. E às vezes as pessoas acham tudo isso normal, burlar a lei, fazer com que aquele jeitinho brasileiro esteja ali em primeiro lugar, não é? Todo mundo gosta de ser beneficiado. Mas a palavra de Deus é muito clara para cada um de nós. Quem desobedecer algum desses mandamentos, dessas leis, por menor que seja, será considerado o menor no reino dos céus. E muita gente, além de desobedecer à lei, ainda ensina os outros que esta maneira é a maneira correta. Chega um ponto que a gente começa a pensar: será que o errado agora é o correto? E assim, Jesus dirige esta palavra aos discípulos, porque dentre eles, como Jesus disse em outra passagem, não deve ser assim, não é? Os fariseus eram considerados mestres da lei, doutores da lei, conheciam as leis, as interpretavam e de repente chega Jesus e eles começam a perceber que Jesus está ensinando algo a mais, ou para eles algo diferente daquilo que era a lei. E claro, começa aquele murmúrio, né? Será que ele está chegando para mudar a lei? Agora vai virar tudo de ponta cabeça. Ele está mudando tudo.
Imaginemos aqui isso não 10 minutos, né, mas dias e meses, aí cada um conversando e dizendo dessas novas coisas que Jesus está fazendo, não é? Esse novo jeito de falar das leis, e parece que Jesus era um fora da lei. De maneira nenhuma, não é? O próprio Jesus declarou para os discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Tem uma música que diz que a lei do Senhor Deus é perfeita. A lei do Senhor Deus é conforto para a alma. É isso que nós queremos e precisamos entender durante esta nossa caminhada quaresmal, que as leis precisam ser cumpridas do jeito que são, no sentido de que os fariseus até mudavam, eles mudavam essa lei, eles acrescentavam coisas tiradas das suas cabeças para, claro, colocar fardos pesados nos ombros dos outros. Por isso que Jesus outro dia disse: vocês precisam acolher o que os fariseus, os mestres da lei dizem, mas vocês não podem imitar as suas ações, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Então, nós precisamos acolher esta palavra de Jesus, acolher os seus ensinamentos, acolher o seu projeto. Dentro do projeto de Jesus existe uma lei perfeita. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. É esta lei que nós precisamos acolher, é esta lei que nós precisamos ensinar. Somente assim seremos considerados grandes no reino dos céus. Não é quem muda a lei, não é quem desobedece à lei, mas quem a acolhe na sua vida, quem a pratica e assim ensina. Jesus disse então aos discípulos: nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Para também dizer que Jesus não era um fora da lei, porque os fariseus exatamente pensavam assim, né? Ele come com os pecadores, isso é contra a lei. Ele cura em dia de sábado, isso é contra a lei. Ele aproxima dos leprosos, isso é contra a lei. Então, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio dar um pleno cumprimento. A lei deve ser, para todos e cada um de nós, uma proteção, deve ser para todos e cada um de nós uma coisa boa. A lei deve nos ajudar e não nos atrapalhar. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a acolher a sua palavra, a acolher as suas leis e mandamentos. E mais do que isso, a cumpri-los na nossa vida para também sermos considerados grandes no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.